É, o que define de verdade as regras do jogo da sociedade em que vivemos. Ah, essa é a pergunta de ouro, não é? Com certeza. Porque quando se para pensar na estrutura colossal que mantém um país de pé, o que vem logo à mente? Geralmente um livro grosso. Exato, um documento intocável, guardado a 7 chaves sobre uma redoma de vidro, intocável. Ou será que é, na verdade, uma decisão política crua? Negociada em corredores onde o poder real circula. Isso. Ou talvez resida aí uma dúvida ainda mais inquietante, sabe? Será que o texto constitucional é só um pedaço de papel que reflete quem já detém o comando? Sem força própria nenhuma para mudar a realidade. É, sem força. Hoje, a exploração vai muito além de ler artigos de lei, para quem está nos ouvindo. O objetivo é dissecar a arquitetura do poder estatal. E esse é o questionamento fundamental para quem busca entender o Estado moderno. Frequentemente, quem acompanha o noticiário jurídico ou mesmo os embates políticos diários acaba se perdendo na superfície dos acontecimentos, Fica só nas manchetes, né? nas manchetes efêmeras. Porém, para compreender as engrenagens reais, é preciso descer aos alicerces do edifício institucional. O cenário da análise de hoje remete a uma daquelas vastas bibliotecas clássicas, Adoro essa imagem. repletas de obras densas sobre teoria constitucional, prontas para serem organizadas e conectadas. A intenção é traçar a evolução do pensamento que molda as democracias contemporâneas. Certo, vamos desempacotar isso. A missão de hoje não tem absolutamente nada a ver com decorar jargões jurídicos áridos. Nem memorizar incisos. Longe disso. Trata-se de decodificar o verdadeiro código-fonte de um país. A proposta é pegar debates doutrinários complexos e transformar em um mapa nítido de como o poder opera na prática. Um conteúdo pensado sob medida para quem exige profundidade analítica. Exatamente, mas que recusa aquela sensação de sufocamento por informações desconexas. Então, por onde se começa a definir esse construto formidável chamado Constituição? Bom, o ponto de partida exige reconhecer que o próprio conceito de Constituição é, historicamente, um campo de batalha intelectual. Não é um consenso pacífico. De forma alguma. Um excelente referencial para iniciar é a formulação de J. J. Gomes Canotilho. Ele estabelece o chamado conceito ideal de Constituição. Que é uma visão bem estruturada, herdeira direta do iluminismo, certo? Certíssimo. Segundo essa premissa iluminista, para que um arranjo institucional seja digno do nome Constituição, ele obrigatoriamente precisa reunir 3 elementos. Tem que gabaritar os três. Sim. Primeiro, ser um documento escrito. Segundo, consagrar um sistema robusto de garantias de direitos fundamentais. E terceiro, de forma inegociável, estabelecer a separação dos poderes. Quer dizer, se faltar um desses pilares, Sobre essa ótica, tem-se apenas uma autocracia disfarçada. é uma formulação que soa perfeita na teoria, uma verdadeira salvaguarda democrática. Você formaliza o texto, divide o poder estatal para evitar a tirania e blinda as liberdades individuais. Fica tudo muito bonito no papel. Mas é evidente que a história humana não obedece a modelos ideais com tanta facilidade. A realidade sociológica sempre cobra conta. E cobra caro. Cobra altíssimo. E é nesse ponto que a figura de Ferdinand Lassalle insere um pragmatismo quase brutal no debate. Ele simplesmente estraçalha esse otimismo iluminista. O que é fascinante aqui é o contraste avassalador que o Lassalle introduz com a sua concepção sociológica. Ele vira o jogo. Vira completamente. Em meados do século XIX, Lassalle proferiu conferências argumentando que de nada adianta redigir o texto mais belo e garantista do mundo. Pode ter os melhores artigos. Sim, mas se esse texto não refletir os fatores reais de poder da sociedade, ou seja, a influência da aristocracia, o poder econômico dos banqueiros, o controle militar, a Constituição escrita não passará de uma simples folha de papel. Uma folha de papel. Essa expressão é fortíssima. É o cerne da teoria dele. Para ele, a Constituição real de um país não é o livreto impresso, mas sim a correlação exata das forças sociais e políticas que mandam de fato. É um choque de realismo muito profundo para quem nos ouve. Cria aquela dualidade clássica entre a Constituição real e a Constituição escrita. Se o texto jurídico entra em choque com as forças que detêm os fuzis ou o capital,
o texto rasga. Rasga na hora. Mas a disputa pela definição do que é uma Constituição ganha contornos ainda mais sofisticados, não acha? Especialmente quando se analisa o embate entre dois gigantes do século XX. Carl Schmitt e Hans Kelsen. Esses dois observam o mesmo fenômeno, a partir de trincheiras diametralmente opostas. Começando por Schmitt, com a sua concepção política tática. Nota-se aí uma primazia absoluta da vontade sobre a norma. Exato. Schmitt argumenta que a Constituição é, em sua essência, uma decisão política fundamental. Para usar uma analogia aqui, é como se a Constituição fosse a estratégia principal do técnico de um time de futebol, focada inteiramente em quem tem o poder de decidir. Precisamente. Para Carl Schmitt, o direito não nasce do ar. Ele nasce de um ato de vontade de quem detém a soberania. Alguém tem que bater o martelo. E esse titular do poder constituinte toma uma decisão existencial sobre a forma do Estado. Ele diz, por exemplo, seremos uma república federativa ou seremos uma democracia liberal? E essa macrodecisão é a Constituição propriamente dita para ele? É. Schmitt faz uma distinção muito cirúrgica. Os detalhes administrativos, as regras sobre funcionamento de órgãos secundários que acabam entrando no texto são apenas leis constitucionais. Estão lá no documento, mas não são a essência. Podem estar no documento, mas não carregam o peso da decisão política existencial que funda o Estado. Essa visão decisionista explica muito dos momentos de ruptura institucional, aquelas situações onde a força política pura redesenha o Estado do dia para a noite. Exatamente. Em contrapartida, Hans Kelsen oferece a concepção jurídica, que é o ápice do formalismo. É o extremo oposto. Totalmente. Kelsen constrói a teoria pura do direito justamente para blindar a análise jurídica dessas contaminações, seja da sociologia do La Salle ou da política do Schmitt. Para o Kelsen, a Constituição é norma pura, o famoso dever ser. Isso mesmo. Não é poder armado, nem decisão soberana, é pura norma jurídica. Ela ocupa o topo inquestionável de uma pirâmide hierárquica, A base para tudo. servindo como fundamento de validade para todas as outras leis inferiores. E Kelsen vai além para fechar seu sistema lógico. Se toda lei tira sua validade da Constituição, de onde a Constituição tira sua validade? É o paradoxo. Para não cair num ciclo infinito ou ter que apelar para a política de novo, Kelsen formula a brilhante e controversa norma hipotética fundamental. Que é uma pressuposição lógica, certo? Uma ficção necessária, ela simplesmente impõe, de forma abstrata, que se deve obedecer à Constituição primeira. Isso permite que o direito opere como um sistema fechado, autossuficiente e objetivo. Independentemente de quem esteja no controle político. Mas o grande desafio é que, para quem analisa o direito constitucional no Brasil e na América Latina em geral, o purismo de Kelsen e o decisionismo de Schmitt parecem insuficientes isoladamente. Fica faltando algo para explicar a complexidade local. É por isso que entra a concepção culturalista, desenvolvida por juristas como Meirelles Teixeira e José Afonso da Silva, propondo uma grande síntese. A Constituição passa a ser compreendida como um fato cultural. Ela é produzida por uma sociedade específica, num momento histórico específico, absolvendo os traumas e esperanças daquele povo. Mas também atua de volta sobre essa mesma sociedade, moldando o comportamento futuro. É um organismo institucional dialético. Aqui é que fica realmente interessante. Aplicar todas essas lentes teóricas para realizar um verdadeiro raio-x da nossa Constituição Federal de 1988. Essa perspectiva culturalista fornece a transição exata para compreendermos o cenário brasileiro. Porque as classificações desse texto revelam muito sobre o DNA institucional do país. Primeiramente, quanto à origem. As fontes apontam que ela é classificada como promulgada. Isso tem um peso monumental na nossa história. Gigantesco. Significa que o texto nasceu de debates políticos reais, de uma Assembleia Nacional Constituinte com representantes eleitos, não foi imposta. Rompeu-se com o ciclo de constituições outorgadas, aquelas impostas unilateralmente por regimes autoritários, como as de 37 ou 67. O momento histórico é incrível. Quando Ulisses Guimarães a batiza de Constituição Cidadã em 88, não foi mero marketing político. Foi a celebração do retorno da titularidade do poder ao povo, marcando a saída de uma ditadura militar para um modelo com garantias individuais avançadíssimas. E essa gênese democrática e plural ajuda a explicar outras etiquetas, digamos assim.
Ela é escrita, formal e profundamente analítica. É prolixa, extensa, em oposição a constituições sintéticas como a dos Estados Unidos. Que se limitam a delinear as engrenagens básicas em pouquíssimos artigos. A de 88 é exaustiva. Ela aborda desde o sistema tributário e financeiro até a proteção das comunidades indígenas, meio ambiente e regras de aposentadoria. A razão para essa extensão colossal reside na classificação dela como eclética. Ela é feita de várias linhas ideológicas conciliatórias. A redemocratização exigiu um pacto monumental. O texto precisou acomodar correntes historicamente em choque. Princípios de livre iniciativa dividindo o mesmo teto com direitos trabalhistas robustos. E mais, ela é uma constituição dirigente. Esse conceito é fundamental para quem busca entender o Brasil. Ela não se limita a organizar o presente ou garantir direitos clássicos liberais. Ela impõe ao Estado um projeto de futuro, com metas sociais claras. Como a erradicação da pobreza. Mas é exatamente nesse ponto da Constituição dirigente que a realidade costuma colidir violentamente com o texto. O que nos leva ao cientista político Karl Loewenstein. Ele traz uma reflexão crítica baseada na classificação ontológica. Loewenstein propõe que deixemos de olhar apenas para as palavras e olhemos para a eficácia do documento na vida real. Como se classifica uma Constituição em relação à realidade, então? Ele divide em 3 tipos. A normativa é aquela que controla o poder perfeitamente. O traje cabe perfeitamente no corpo do Estado. E a nominalista? A nominalista tenta controlar, tem boas intenções, é juridicamente válida, mas falha na prática. A dinâmica social e econômica ainda não permitem que ela regule de fato o poder. O traje foi feito para um corpo que o país ainda não tem. E a terceira? A semântica, que é a mais perversa, serve apenas para manter quem já está no poder. Um texto desenhado exclusivamente para legitimar abusos. A avaliação predominante nas fontes é que o Brasil transita no terreno nominalista, lutando arduamente para alcançar o estágio normativo. Contudo, essa distância entre a promessa do texto dirigente e a realidade dura pavimenta o caminho para um conceito crítico formidável do Marcelo Neves. A constitucionalização simbólica. Exatamente. Isso ocorre quando um sistema político aprova leis não para resolver um problema concreto, mas para dar uma satisfação psicológica à opinião pública. É quase um álibi legislativo, né? É o termo perfeito. Aprova-se um direito maravilhoso no papel, sabendo de antemão que o Estado não tem estrutura para efetivá-lo. Isso pode gerar um cinismo devastador, porque ensina a quem acompanha o dia a dia que a lei maior é apenas poesia política. Tem muito mais valor simbólico e ideológico do que força jurídica real. É uma crítica contundente. No entanto, é imperativo observar o outro lado dessa moeda. Tem um lado positivo. Sim, porque a simples positivação desse direito no texto não é totalmente inútil. Ao inserir uma promessa irrealizável hoje no texto rígido da Constituição, cria-se uma âncora normativa para o futuro. Ah, entendi. O símbolo de hoje é o argumento jurídico irrefutável de amanhã. As próximas gerações ganham um vocabulário jurídico inquestionável para exigir do Estado a materialização daquele direito, muitas vezes no Supremo Tribunal Federal. Isso nos obriga a examinar a própria anatomia do texto constitucional e como ativamos esse botão de ligar das leis. O José Afonso da Silva oferece uma categorização valiosa dos elementos dessa arquitetura. Usando a analogia da planta de uma casa, é como se ele dividisse os cômodos e as fundações. Ele identifica os elementos orgânicos, que são a estrutura do Estado. Os elementos limitativos, que são os limites de poder e os direitos do cidadão contra os abusos estatais. Tem também os elementos socio-ideológicos, que mostram o compromisso social e econômico. E não se pode esquecer dos elementos de estabilização, que são as defesas do Estado para momentos de crise. Como o estado de sítio. E, por fim, os formais de aplicabilidade. Mas aí vem a grande questão prática para quem busca entender os seus direitos. Qual seria? Então, o que tudo isso significa? Tudo que está escrito já está valendo na força máxima desde o primeiro dia. Essa é a dúvida central de quem exige seus direitos. E a resposta está nos níveis de eficácia das normas, também destrinchados por José Afonso da Silva. Vital para entender como os direitos se materializam. O nível mais alto de concretização é a eficácia plena.
São normas com efeitos imediatos e integrais. Não exigem nenhuma lei posterior. Estão prontas para uso. Se a Constituição diz que Brasília é a capital federal, tá valendo e ponto final. Exato. Mas o desafio hermenêutico começa no segundo nível, a eficácia contida. Como funciona essa? Essas normas também possuem efeitos imediatos. O direito nasce aplicável. Contudo, a lei futura pode frear ou conter o alcance desse direito. O exemplo das fontes sobre o livre exercício da profissão é perfeito aqui. O artigo 5º, inciso 13. Ele diz que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão. Se parasse aí, seria eficácia plena. Qualquer pessoa poderia abrir um consultório médico. Mas a norma continua, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Ou seja, o Congresso pode criar uma lei exigindo diploma e registro, como a OAB ou o CRM. Perfeitamente colocado. E o terceiro degrau é o das normas de eficácia limitada. Essas dão mais dor de cabeça. Precisam de outra lei para funcionar. Tem aplicabilidade indireta ou imediata. Elas declaram um princípio, mas exigem expressamente que o legislador crie uma estrutura. A maioria daquelas normas programáticas sobre saúde e educação entram aqui. Se o Congresso não criar a lei, o direito fica paralisado. Mas é crucial destacar um ponto. Mesmo essas normas limitadas não são inúteis. Elas produzem o efeito mínimo de vincular o legislador. Nenhuma lei nova pode contrariar esse princípio. Tem o que chamam de eficácia negativa imediata. E, além disso, temos a visão da Maria Helena Diniz sobre normas de eficácia absoluta, as supereficazes. As famosas cláusulas pétreas. Isso, o voto direto, secreto, a separação dos poderes. Elas são protegidas pelo artigo 60. Não podem ser removidas nem por emendas. É um núcleo duro. O que nos leva a um paradoxo fascinante da evolução silenciosa. A nossa Constituição é classificada como rígida, certo? É difícil de alterar, exige um processo solene. Um quórum altíssimo no Congresso. Então, como ela acompanha uma sociedade que muda tão rápido com a tecnologia e os costumes? Como ela sobrevive sem quebrar? A solução para isso é o mecanismo da mutação constitucional. A Constituição muda sem mudar uma vírgula do texto. Nenhuma letra é alterada. O texto é o mesmo, mas a interpretação evolui pela via judicial ou pela mudança social. O Supremo Tribunal Federal atua atualizando o sentido daquela regra. O exemplo prático das fontes ilustra bem o caso da licença maternidade para mães adotivas. Um caso paradigmático. Historicamente, a proteção da mãe no artigo 7º focava na biologia, na recuperação física do parto. Mas a sociedade evoluiu. O STF, no voto do ministro Roberto Barroso, igualou a licença das mães adotivas às biológicas. Refletindo uma nova compreensão sobre os direitos da criança e a formação de laços afetivos. O texto não mudou, mas a leitura dele foi atualizada. Se conectarmos isso ao quadro geral, para roubar o seu bordão, isso nos leva ao neoconstitucionalismo, certo? Exatamente. É a busca pela eficácia real dos valores fundamentais, longe da mera retórica. A Constituição passa a ser o motor da transformação social, com base na dignidade humana. Mas para fechar a parte técnica de toda essa arquitetura de leis, é preciso diferenciar quem cria as regras de quem as altera. O poder constituinte. Fundamental. Temos o poder constituinte originário e o derivado. O originário é o inaugural, ilimitado, que cria um novo Estado. Foi o que aconteceu na Assembleia em 87 e 88, sem dever satisfação à ditadura militar anterior. Já o poder constituinte derivado é o Congresso atual alterando a Constituição hoje. Ele é limitado e subordinado às regras originais. Ele tem que respeitar as cláusulas pétreas que mencionamos. Fazendo um resumo de valor dessa exploração, fica claro que uma Constituição não é apenas um livro de regras empoeirado. Ela é um fato cultural vivo, um cabo de guerra constante. Entre as forças reais da sociedade e um farol que tenta guiar o futuro de um país, mesmo que às vezes só simbolicamente. E para quem nos ouve, por que tudo isso importa para o dia a dia? Porque entender se um direito tem eficácia plena ou limitada, ou perceber quando ocorre uma mutação constitucional, é ter a chave para ler as notícias de outra forma. Entender o verdadeiro xadrez do poder estatal. Exato. Evitando ser levado por falsas promessas em época de eleição ou por indignações vazias no noticiário. Dá clareza. E isso levanta uma questão importante para deixarmos como provocação final para quem está acompanhando. Vamos lá.
Se, como dizia Ferdinand Lassalle, a Constituição verdadeira é apenas a soma dos fatores reais de poder na sociedade. E se hoje vemos o poder mudando de mãos numa velocidade assustadora com a tecnologia, as corporações globais, os algoritmos? Os novos donos do poder. Exatamente. Até que ponto a nossa rigorosa Constituição escrita conseguirá sofrer mutações interpretativas para acompanhar essa realidade antes de correr o risco de voltar a ser, aos olhos da sociedade, apenas uma simples folha de papel? Essa é uma reflexão de peso. É o direito precisando agir como escudo contra essas formas inéditas de dominação. Fica o convite para quem nos ouve continuar observando as engrenagens do mundo com esse novo olhar. É isso. Encerramos por aqui mais este mergulho profundo.